Esse vídeo é um trabalho para a disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação, do semestre 2025.2. Em sala de aula foram feitos diversos códigos nas linguagens Java, JavaScript e Python. E hoje eu vou fazer um comparativo dessas linguagens usando o Golang. Os critérios desse comparativo vão ser legibilidade e facilidade de escrita. E para cada um desses critérios, a gente tem como características a simplicidade e a ortogonalidade dessa linguagem, que seria, ou seja, se os recursos e funcionalidades dessa linguagem funcionam de forma independente, sem ou com pouco acoplamento e sem efeitos colaterais. O Golang é uma linguagem criada pela Google, é uma linguagem que é focada em ser simples, performática e é feita para lidar com concorrência. O código dela é compilado e tipado estaticamente, assim como C ou Java, mas o Golang tem uma sintaxe simples, como o Python. O Golang tem garbage collector, tem uma concorrência nativa usando GoRoutines, apesar da gente não abordar isso aqui nesse trabalho. Compila para binários únicos, sem dependências externas. Certo, vamos iniciar agora a comparação entre essas linguagens. Primeiramente, vamos começar pela escrita, falando da simplicidade de escrita dessas linguagens. É, é legal falar dos pacotes também, mas no Go ele obriga a gente a ter pacotes parecido com o Java, só que menos restrito. Então, eu estou criando esse hash map aqui a gente já consegue ver uma diferença gritante entre o Java, por exemplo, como eu estou criando esse hash map aqui. A gente tem uma função built-in, que é embutida. Essa função make, ela serve para criar hash maps, serve para criar channels e slices, sets também, eu acredito eu. Aqui no Go, os maps eles são tipos de primeira classe, então não são como no Java, por exemplo, onde map é uma interface e hashmap é a implementação dessa interface. Então, maps são tipos de primeira classe, falado. Como a gente está falando de simplicidade de escrita, é legal falar também desse syntax sugar aqui que a gente está usando. Daria para declarar dessa forma, por exemplo, var int igual a 10. Porém, já que a gente quer demonstrar simplicidade de escrita, é bem legal isso aqui, porque como eu estou criando uma variável e já atribuindo um valor a ela, o compilador do Go ele já vai atribuir isso de forma automática, por mais que a tipagem do Go ela seja forte e estática. Beleza? Próximo método seria o de... Aqui eu estou criando esse hashmap, como eu tinha falado, onde a chave é uma string e o valor é um inteiro, que é uma lista de compras. Então, o item que eu vou comprar é a quantidade desses itens. Esse método para imprimir as listas é legal mostrar em outras linguagens aqui. Por exemplo, no Java, é, a gente tem essa API de strings para lidar com isso. Então, a gente usa lambdas para conseguir lidar com coleções aqui dentro do Java de forma bem mais fácil, bem mais legível. Mas aqui a gente está valendo a escrita, né? Então, aqui, mesma coisa no JavaScript, a gente tem métodos auxiliares também para lidar com isso. A gente tem o for each. Além do for each, tem reduce, filter e etc. Aqui no Python a gente está usando um for normal, mas o Python ele tem um list comprehension, então eu acredito que seja isso. Eu não falei desse daqui, dos outras linguagens, do JavaScript e do Python, mas no Python a gente usa dicionários, tem uma simplicidade de escrita bem legal também, bem fácil de ser escrito, e no JavaScript também. Eu diria que está bem equilibrado aqui, para ser sincero, mas eu acho que o Java ele fica um pouco atrás por besteira, mas fica. Eu acho que a necessidade explícita de colocar o tipo em tudo, ela é bem simplificada aqui no Go. Apesar do Go ter uma tipagem forte, igual no Java, eu sei que nas versões novas do Java, a partir da 21, se eu não me engano, a gente pode fazer isso daqui, por exemplo, mas na versão que a gente usa em sala de aula, que eu acredito que seja 17, ainda não tem. Então a gente tem que declarar explicitamente o tipo que vai ter essa variável, por mais que eu já esteja atribuindo ela. Deixa eu passar pelos outros métodos aqui, mas eu acredito que vai ser isso, simplificando e resumindo. O Golang ele não tem muitos métodos auxiliares para lidar com coleções. Então, no Java a gente vai ter a API de strings com filter, map e reduce. Aqui a gente tem que fazer de forma manual. A gente tem que iterar de forma manual usando range para iterar por coleções. A gente não tem um map para isso, nenhum for each. A gente não tem também, no caso aqui seria um for each. A gente não tem um map com filter para fazer isso aqui. Provavelmente no Java vai fazer um map com filter também, não é? Filtrar. Aqui, filtrar, isso mesmo.
Na verdade é só um filter, a gente não tem o filter aqui, a gente tem que fazer de forma manual. Então, resumindo, o Go ele prioriza a clareza sobre concisão. Então, o código ele é muito fácil de entender para quem é iniciante porque ele é explícito, mas ele requer mais linhas. Então, acaba sendo um pouco mais verboso. Eu acredito que seja isso. Vamos para o próximo. Deixa eu só rodar o código aqui antes, né? Go run main.go. Beleza, rodando. Eu estou iterando pela lista, estou fazendo aqueles filtros por essa lista, estou printando tudo aqui. Agora vamos para o próximo, que é a ortogonalidade. Ok, tem um código bem simples aqui. Eu estou criando uma lista com 6 números. Ortogonalidade. Sim, estou criando essa lista com 6 números. Estou declarando outra lista vazia. E aí eu itero por essa primeira lista. Aí eu estou dividindo o valor de cada número dessa lista por 2. E aí quando não tiver resto, ou seja, se o número for dividido por 2 sem resto, eu vou dar um append nessa nova lista de resultados, porém multiplicando o número por 2. Vou dar aqui pra gente. Coloquei pai. Vou. Aí, 4812. E vamos comparar com as outras linguagens. No Java, né? Eu já falei, mas a gente tem métodos funcionais para lidar com isso, que seria o filter. No JavaScript também a gente tem esses métodos encadeados. No Python a gente tem o list comprehension. Beleza, então continuando, o que a gente pode concluir disso? Partindo que a ortogonalidade é um conceito que significa que essa linguagem de programação funciona de forma independente uma das outras, que os conceitos dessa linguagem de programação funcionam de forma independente, a gente pode dizer que o Golang é uma linguagem que tem uma ortogonalidade bem grande, através de conceitos básicos. A gente não tem syntax sugar para lidar com essas coleções, o código é bem mais previsível, mas menos expressivo, como a gente pode ver nas outras linguagens. Nas outras linguagens, a gente tem métodos auxiliares para lidar com isso, o que, se a gente for levar em consideração, né, que o conceito é simplicidade, previsibilidade, poucas interações estranhas é, entre as features da linguagem, o Go é sim mais ortogonal do que Java, JavaScript e Python. Então, o comportamento do Go ele é bem direto, ele é bem explícito, ele se baseia ali na simplicidade desses conceitos. A gente tem 3 conceitos aqui. Seria um loop, uma condição e um append. Então, esses 3 conceitos se combinam de forma natural, não tem abstrações complexas, então torna o comportamento da nossa aplicação muito mais previsível. Então, o Go acaba levando nessa comparação. É isso. É isso. Vamos para o próximo. Beleza, falando de legibilidade agora, levando em consideração a simplicidade, né? Entrando aqui no código Go, a gente já tem uma diferença muito gritante das outras linguagens. O Go não é uma linguagem orientada a objetos. O Go é uma linguagem imperativa e estrutural, se não me engano. Estrutural é o termo, eu acho que não é esse termo, mas o Go é uma linguagem imperativa. Então a gente usa structs. Structs não são classes. Classes têm estado e comportamento. Aqui no Go a gente só usa propriedades dentro de um struct, então a gente pode ter sim estado, mas não comportamento, a gente não pode ter métodos dentro de um struct. Então não tem encapsulamento, herança, a gente consegue ligar métodos a essas structs, porém sem herança, ainda assim. E como que a gente faz isso aqui? Na verdade, a gente mostrava alguns outros códigos, né? Aqui não tem muito mistério, é uma implementação básica de orientação a objetos, a gente tem uma classe, novamente estado e comportamento, estado, comportamento, onde a gente salva o nome e a idade de um usuário, os getters e setters para lidar com o encapsulamento desse estado aqui, um método para incrementar a idade desse usuário e um método toString para dar um print aqui no nosso terminal dos dados desse usuário. No JavaScript também é bem parecido, um constructor, getters e setters, métodos auxiliares e também um main vai servir para fazer as instâncias dessas classes. Então, a gente já tem uma simplicidade bem maior aqui no JavaScript e no Python também, que a gente consegue fazer tudo no mesmo arquivo. Já no Java não, a gente tem que criar uma classe separada para isso, marcar essa classe como public para ela ficar exposta, e aí em outra classe a gente instanciar essa classe usuário, usar os getters e setters e os métodos auxiliares.
Beleza. Então, resumindo. Agora voltando para cá, né? Como que a gente faz isso aqui no Go, já que a gente não tem classes? A gente usa esse asteriscozinho aqui dentro dos métodos. Esse asterisco se chama receiver. Então, eu não estou passando exatamente, eu não sei nem se eu posso chamar assim, mas eu não estou passando a instância dessa struct para o método setNome, para o método getNome. Estou passando o ponteiro desse usuário, o ponteiro para onde que está apontado na memória, o endereço de memória desse usuário. Então, eu consigo chamar como se fosse uma classe mesmo, usuário.setNome. Esse usuário vai ser implicitamente passado para cá. No caso, a gente pode dizer que esse U aqui seria como se fosse a palavra this, né, na programação orientada a objetos, ou o self do Python. Então, é isso. Tem esses métodos aqui. Aqui está criando essa struct. Eu estou usando os métodos. Eu estou printando tudo bonitinho. Deixa eu rodar aqui. A gente está em legibilidade e simplicidade. Golang main.go. Beleza. Tá rodando aqui bonitinho. Nome do usuário e a idade dele, né? O método eu coloquei aqui no método toString. Antes de ir pro próximo, eu acabei cometendo um erro aqui na demonstração do simplicidade, da legibilidade e no próximo também da ortogonalidade com a legibilidade. Acontece que no Java é implícito a chamada do toString, já que na classe usuário eu estou sobrescrevendo o toString, então se eu colocar isso em um system.out.println, vai chamar o toString implicitamente. Só que no Go não acontece assim, então acabou printando ali, acabou printando o objeto de forma meio feia, sem o toString, então eu só adicionei aqui e adicionei no próximo também, que eu vou mostrar que vai estar sem, mas eu já corrigi. Então, se eu rodar esse código agora, beleza, com a vírgula bonitinho, e o próximo também. Eu ainda não mostrei, mas vai aparecer daqui a pouco. É isso. Então, acredito que seja isso. Comparando, resumindo tudo, né? No Java a gente tem classes com getters e setters explícitos, ou seja, mais boilerplate. No JavaScript, eu acho que eu já comentei isso, mas a partir do ESC a gente tem essas classes, mas no fim essas classes são syntax sugar para prototypes, porque tudo é prototype. JavaScript. No Python também é meio parecido, já que, na verdade não, no Python tudo são objetos. Aqui no Python, classes, funções, tudo são objetos. E no Go a gente tem as structs. Então o Go ele simplifica a programação orientada a objetos, utilizando structs e esses receivers. Então a gente tem menos boilerplate que Java, mas mantendo uma boa legibilidade. Então eu acredito que questão de legibilidade, eu acho que o JavaScript, o Python e o Go, eles são bem bons na legibilidade, na simplicidade de ler esse código aqui. O Java também, ele é bastante simples de ler, apesar da única diferença é que a gente precisa dividir isso aqui em dois códigos. Na verdade, não necessariamente precisaria, a gente poderia colocar tudo aqui. Se não tivesse o public, poderia colocar essa classe aqui, mas isso não é uma boa prática, né? E é legal a gente seguir as boas práticas das linguagens de programação. Então, acho que está bem, a questão de legibilidade e simplicidade, para esse exemplo aqui, está bem legal. Está bem, é, como é que eu posso dizer, equilibrado. E é isso. Vamos para o próximo exemplo. Beleza. Legibilidade, ortogonalidade. A gente tem aqui a mesma struct com nome e idade, esses métodos para dar com o estado dessa struct, esse método aqui que vai simular um constructor, esse método que vai criar o usuário, aqui está bem parecido, aqui não tem nem muito o que falar de comparar com as outras linguagens, né? Como eu já tinha mostrado. Aqui que chega a maior diferença que é legal mostrar. Aqui no Go, a gente pode mostrar o Java primeiro, né? Que eu acho que o Java aqui vai ser mais simples nessa questão de criar o ID. O que acontece? No Java a gente tem o hashcode. No Java todos os objetos eles estendem object. Então todos os objetos eles têm implementado esse hashcode que seria o endereço de memória para qual aquela instância está apontando, a instância daquele objeto. Então, no JavaScript, a gente não tem isso, a gente tem que fazer dessa forma aqui bem feia, bem manual, para criar um ID para o usuário, um ID que seja único, né? No Python a gente tem isso, tudo em Python é um objeto, então a gente também tem esse método aqui, que assim como no Java dá para sobrescrever, mas a gente tem esse método hash que retorna um hash dessa instância, que é um ID, a gente pode usar como ID único, né? Mas no Go a gente não tem isso. E apesar de não ter isso, eu acredito que seja mais fácil, mais
não mais fácil, né? Mais legível do que o JavaScript. No JavaScript isso aqui tá bem legível, para falar a verdade. E aqui no Go a gente tem uns métodos, a gente tem esse pacote aqui de hash que a gente consegue criar um inteiro de 32 bits aleatório para esse nosso usuário, mas isso acaba ferindo um pouco a ortogonalidade, né? Porque a gente não sabe o comportamento disso aqui, a gente não sabe o que está acontecendo por baixo dos panos. Então, eu acredito que se fosse levar legibilidade e ortogonalidade em consideração, eu acho que o Java e o Python ganharia com certeza, e o JavaScript e o Go ficariam um pouco atrás, porque eles não têm essa forma de criar o ID automaticamente, então deixa mais legível, mas se a gente está falando de ortogonalidade, o JavaScript e o Go, nesses dois exemplos, se saem melhor, né? Porque a gente está vendo exatamente o que está acontecendo, o código está totalmente explícito. O código não está declarativo, como aqui, que eu não sei o que está acontecendo por baixo dos panos. Então, eu acredito que seja isso. É, Então, só resumindo, né? Os maps no Go, eles são tipos de primeira classe. Então, a sintaxe para ler e escrever esses maps, eles são a mesma. A gente usa colchetes, basicamente, para ler e escrever nesses objetos aqui. Mas se a gente levar em consideração essa questão do criar ID, acaba ficando um pouco atrás na ortogonalidade, mas ganhando na legibilidade. Mas assim, eu falei bastante da ortogonalidade do Java e do Python, né? Que eles têm esses métodos aqui, a gente não sabe o que está acontecendo por baixo dos panos. Isso pode diminuir a ortogonalidade, mas se a gente para para pensar, isso aqui não é um método muito complexo, não. E é até um método bem confiável, porque a gente não pode ter endereços de memória repetidos. Por exemplo, a gente consegue prever que isso daqui sempre vai ser único. Então, apesar de diminuir um pouco, eu acredito que não seja algo que diminua bastante a ortogonalidade dessa linguagem, sabe? E ainda assim aumenta bastante a legibilidade. Então, eu acho que em todos os exemplos aqui, as linguagens se dão bem. Eu acho que só o JavaScript que cai um pouco, porque essa parte aqui é realmente bem difícil de se entender. Até poderia, se fosse na vida real, a gente colocar um lib para gerar isso daqui, mas aí entra a questão da ortogonalidade. Mas é isso. Vamos pro próximo. O próximo e o último, ainda em legibilidade, mas falando de tipagem e sintaxe agora. Mostrando aqui os códigos. Tem uns métodos bem simples. Primeiro, na verdade, eu defino uma constante. Em constantes, a gente não tem o syntax sugar, então eu tenho que declarar o tipo dessa constante. Então, isso aqui seria o divisor, né? Por quanto que eu vou dividir aqui no meu método de divisão. Um método para somar, bem simples. Eu guardo o resultado dessa soma numa variável, retorno essa variável. Aqui, legal mencionar que tem um detalhezinho. Que a gente está fazendo uma conversão explícita aqui dentro do Go. Então, isso aqui é totalmente necessário, porque se eu colocasse um A aqui, isso aqui geraria um erro. Porque o meu parâmetro é um int e o meu divisor é um float 64. Mas se a gente for ver no Java, o divisor é um float e o parâmetro é um int também. E o Java deixa acontecer. Se isso aqui fosse... O Java faz essa comparação aqui, essa conversão por baixo dos panos. A gente não vê essa conversão. Então isso aqui poderia ocasionar uma exceção e estouraria em runtime, enquanto no Go essa exceção estouraria em tempo de compilação, né? Ou seja, eu nem conseguiria compilar o código com esse código aqui. Eu preciso fazer uma conversão desse int para float também, para dividir ele por outro float. Ok. Estou criando outra struct para guardar o resultado. Aqui é um record, né? Que seria imutável, mas aqui eu estou fazendo um struct. É um método auxiliar para ajudar a fazer essa soma e essa divisão. E aqui uns prints disso, né? Eu não sei se... sim. Eu mostrei a execução do último código. Programming.go. Beleza, bonitinho. A tipagem em Go, como eu já falei, ela é forte, estática e ela pode ser inferida, como a gente pode ver aqui. A tipagem em Java, ela é forte, estática e explícita. Ela é muito mais verbosa. A tipagem JavaScript, ela é fraca e dinâmica. Ela pode ser perigosa. Eu não cheguei a mostrar aqui. Mas, por exemplo, a gente tem aqui declarando essas variáveis. Eu não posso colocar tipos aqui. O que eu posso fazer? Eu posso usar o JSDocs, que é
É uma boa prática em projetos que são totalmente JavaScript. Então, quando eu passo o mouse agora, eu consigo ver. Esse parâmetro aqui é um number. Passar o mouse aqui também eu consigo ver os tipos dos parâmetros. Mas eu consigo fazer isso aqui, por exemplo, a igual a um string. Comentáriozinho aqui. Mas eu consigo fazer isso aqui. Isso aqui é apenas para o desenvolvedor conseguir se guiar durante o desenvolvimento. Python é a mesma coisa. Isso aqui não estava na aula, estava assim, dessa forma. É, então, eu posso colocar esses tipos aqui no Python de forma nativa, porém, eu consigo fazer a mesma coisa. Eu consigo reatribuir isso aqui. Por mais que eu tenha colocado um tipo que não é string, eu consigo reatribuir para string. Deixa eu voltar aqui. Os códigos os códigos de Python e JavaScript estão bem parecidos, né? Eles têm essa tipagem. Apesar do Python ter uma tipagem forte e dinâmica e o JavaScript ser fraca e dinâmica, eu acho eu acho eles bem parecidos. Mas assim, o Go ele combina a segurança do Java, por exemplo, com tipo, com simplicidade de sintaxe. Então, a gente tem toda a segurança que tem no Java, só que a gente não tem essa verbosidade toda dele. Então, eu acredito que o Go sai ganhando bastante aqui nesse exemplo especificamente. Então, o Go ele é seguro e é simples. O Java ele é só seguro. O Python a gente pode dizer que é simples e o JavaScript a gente pode dizer que é flexível. Então, essa seria uma boa comparação entre eles aí. É isso. O Go tem uma tipagem muito interessante. Como eu falei, é forte e estática que nem o Java. A gente tem segurança em tempo de compilação, né? Como eu mostrei nesse exemplo aqui. Então, a gente tem inferência de tipos também, como no Python, que a gente também tem. A gente não precisa declarar tipos quando eles são óbvios. Então, eu acredito que seja o melhor dos mundos. E é isso aí. Depois dessa comparação, dá para assumir que o Go ele tem uma ortogonalidade muito alta, já que a gente está lidando de forma muito explícita com todas as operações ali, de lidar com coleções, de lidar com listas, maps, sets. É, o Go ele tem uma tipagem segura e limpa, ele tem uma simplicidade muito explícita e uma compilação rápida, como eu mostrei. Inclusive, eu não demonstrei o último código da tipagem sintaxe, mas está funcionando também. Go, está funcionando bonitinho a questão da divisão lá, né? Go ele é muito utilizado para sistemas concorrentes, ferramentas utilitários como CLIs, desenvolvimento de microserviços e quando o código precisa ser claro e manutenível. Eu acredito que o Go não seja uma boa opção quando a gente precisa, por exemplo, de uma prototipagem rápida. Eu acredito que o Python seja melhor. Quando a gente precisa de um desenvolvimento web, por exemplo, até pode ter algum suporte ali no Go, algumas bibliotecas para isso, mas o ecossistema do JavaScript é todo pensado para isso, então é muito mais adequado. E quando a gente precisa de toda essa robustez do Java, né, apesar ele ter ficado meio atrás em algumas comparações, ele é assim por um motivo, né? O Java é muito robusto, todo o sistema ali da JVM ele é aconselhável também ser utilizado. Então, é isso.